era uma publicação de uma revista, de um jornal, e o outro era o artigo, uma nova lei, uma nova regulamentação que surgiu falando da recontratação dos funcionários durante a pandemia. Então, a intenção é que vocês fizessem uma pesquisa, aprofundando no assunto, e em grupo realizassem, em forma de resposta às perguntas, os questionamentos que foram abordados. As perguntas também estão no grupo, vocês podem observar. A intenção não é que vocês respondam as perguntas colocando a pergunta 1 e responder. Não, a intenção é que vocês respondam, façam uma apresentação da forma que vocês desejarem. Vocês podem fazer em PowerPoint, vocês podem fazer em formato de vídeo, vocês podem fazer em o formato que vocês desejarem apresentar, tá? Não tem limitação, então vocês fiquem à vontade como deve ser apresentado. E a intenção é que seja apresentado respondendo aquelas perguntas, mas não em forma sequencial, respondendo a pergunta tal, qual que é. Não, uma apresentação do tema e, conforme for apresentando, vai realizando respondendo de forma aleatória, de maneira geral, as indagações que foram apresentadas. O trabalho foi feito em grupo, o grupo é o mesmo que foi realizado o trabalho anterior, dando força também, o Gabriel já comentou, quando o trabalho é em grupo, é em grupo. Se fosse para cada um fazer o seu, falando de outro modo, né? Se fosse para cada um fazer o seu, juntar o que achou e montar, a gente falava para fazer individual. Então, a intenção é trabalhar em grupo, para vocês se comunicarem, trazerem as informações, o que achou, fazer melhoria no que o outro falou. Pode cada um trazer o que encontrou, mas na hora que for passar para o trabalho, faça melhorias, dá palpite, ó, se colocar assim, se mudar essa frase de um jeito diferente. É uma construção mútua, não é um trabalho, cada um faz uma parte e na hora apresenta. Até mais porque, se na hora da apresentação um colega faltar, não vai ter como o outro integrante falar, então aquela parte era de fulano, então por isso que não vai ser apresentada. Não existe isso. É um trabalho em grupo, todos têm que saber tudo. Então, se caso vocês tiverem alguma dúvida, pode estar chamando eu e o Gabs. A apresentação vai ser na quarta-feira, que muitos grupos já começaram a desenvolver. E outra dica que eu dou é aproveitar o tempo. As nossas aulas vão até 9 e pouco, 9h15, 9h30. Então, aproveite o tempo restante que vocês teriam em aula para poder fazer o quê? Continuar o trabalho em grupo, certo? Esse é um conselho que eu dou para vocês, até porque vocês fazem as atividades no momento que elas devem ser feitas. Aí vocês não precisam sobrecarregar nem o final de semana, nem durante a semana e nem até mesmo o serviço, certo? Aí agora eu e o Gabriel vamos estar passando para vocês o processo da construção da avaliação do desempenho, que é o próximo assunto que a gente vai estar entrando. Gabriel, você tem mais alguma coisa para estar acrescentando? Não, do trabalho, esse que a gente dá a apresentação, né, da pesquisa e a apresentação, hoje, mediante que for, a gente vai dar um tempo para vocês se organizarem também, até dentro ainda do horário nosso, programado de aula, isso até porque vai ser uma exposição rápida, para vocês aproveitarem que está todo mundo aqui, como o Flávio falou, né, porque depois a gente sabe, a maioria trabalha, e aí não adianta fracionar o trabalho, dividir, porque perde um pouco o intuito que é do grupo. Então, aproveitar esse momento, bater um papo, essa interação entre vocês, né? Quando a gente fala bater um papo, mas relacionado ao assunto, é importante também, até para não ficar uma coisa muito repetitiva. Então, essa que é a proposta aí. Desse trabalho da pesquisa, como que vocês estão? Começaram, finalizaram? Como que tá, gente? O grupo permaneceu aquele mesmo, esse ainda não teve alteração. O silêncio E aí, seria... Mariana? Bom, eu posso falar pelo meu, Mariana? então. O nosso a gente vai iniciar e terminar hoje, com a ajuda e a graça de Deus. Então, Nem tá ótimo. finalizar a atividade hoje, que eu tô ouvindo você falar, eu mandei já no grupo das meninas, falei, gente, atividade do Gabi. Eu já tinha mandado na quarta-feira, algumas não participaram. Aí eu mandei na quarta já a atividade, as que também participaram já mandou aquele conteúdo.
aquele documento que vocês mandaram no grupo. Então, só falta a gente mesmo juntar aí as respostas e fazer a apresentação certinho. Perfeito. Tá ótimo. Então, entendo aí, mediante o silêncio, que também os grupos não iniciaram. Caso iniciaram, vocês podem estar colocando aí, mas eu entendo isso. Então, a gente vai dar esse tempo, até porque tinha um outro trabalho que vocês tinham um grupo que estava finalizando. Então, vocês vão ter esse tempo aí hoje para estar organizando as ideias, até porque o Flávio mesmo trouxe, né? Tem lá orientando como que é as questões. Vocês podem estar diversificando também na forma de apresentar, ou até mesmo, né, com a proposta ali no PowerPoint para facilitar na hora de compartilhar. Mas aí, conforme for, a gente vai estar por aqui também para estar auxiliando. Bom, vamos seguindo, pessoal. Então, a gente vai voltar a falar um pouquinho da avaliação, porque nós viemos, né, querendo ou não, conceituou a avaliação, desde o começo falando bastante. Recentemente aprendemos, né, em relação aos métodos de avaliação do desempenho, os métodos tradicionais, como que eles são, as vantagens, desvantagens. E aí, o que a gente vai entender agora? Como que vai ser, né, as etapas de um processo. Até porque a gente falou, entende-se, assim, a gente tem uma noção como que é feita, mas no planejamento, ele é feito etapa por etapa. E aí a forma que isso é construída é que vai fazer a diferença do sucesso ou não dessa avaliação. Porque a gente já viu alguns estudos de caso até que se esse processo ele não é bem elaborado, se não tem esse planejamento, não está bem alinhado, acaba que se torna algo burocrático, custoso para a empresa, porque querendo ou não demanda tempo, e tempo a gente sabe relacionado ali são pessoas paradas muitas das vezes, então tem que fazer algo aí para que seja produtivo. Então, qual que é a proposta? A gente vai fazer a nossa construção aqui junto, e aí vocês vão compartilhando. Fiquem à vontade para abrir o microfone, para também levantarem a mão aí no Teams, mas para não ficar também só eu e o professor Flávio aqui falando, senão vai ser cansativo para vocês. Então, a OC praticamente a gente já está chegando, não está no final dela, mas já caminhando para os finalmente. Então, a gente, daqui, qual que vai ser os próximos passos? Né? A gente tem esse programado da atividade da quarta, que é a apresentação desse trabalho, mas depois a gente já vai estar fazendo uma revisão do conteúdo, e aí, por último, mediante ali alguns cases, vocês aplicarem tudo que vocês vieram desenvolvendo aí ao longo da UC. E aí a gente vai fechar com feedback. Então, a gente vai ter uns encontros também dedicados para feedback. Não só o feedback nosso, mas o feedback de vocês, né? A gente trabalhar um conceito de feedback, até porque a gente viu como que é importante essa parte aqui em relação à avaliação do desempenho. Mas vamos lá, quando a gente fala o processo da avaliação, o que a gente entende, né? A complexidade. Por que dessa complexidade? Flávio, você fica à vontade, viu, para estar me interrompendo e fazendo aqui essa colocação. Eu estou olhando aqui para o lado porque minha tela está lado invertido. E dessa complexidade. Alguma coisa no chat também, eu estou de olho aqui. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Dessa complexidade do processo, até mediante aí o número de informações, então, que vai estar acarretando um processo de avaliação, a retroação. Então, olha o tanto de coisa que vai estar envolvendo, né, se a gente for analisar. A retroação aqui a gente fala, vamos analisar a tradução do feedback. Então, hoje a gente não tem uma tradução específica, a gente poderia também trazer a questão da orientação também. Então, a gente vai entender como que os funcionários, as pessoas envolvidas, a importância deles saberem o que vai estar sendo realizado e tudo mais. Planejamento e providência em relação ao treinamento, que é algo que a gente já vem discutindo aí no processo, a importância do treinamento em relação a quem vai estar aplicando a avaliação do desempenho, até mesmo porque se não tem um treinamento, muitas das vezes a gente pode estar fazendo todo um processo e não tirar resultado disso. Pelo contrário, né? Ela pode trazer até um efeito reverso, então que não seria a intenção. Novos conhecimentos e competências também, que ela acaba trazendo nesse novo processo. Mudanças de atitude, mediante o que é avaliado, do que é o resultado dele. Então, a gente tem que, querendo ou não, verificar essas atitudes, está muito relacionado ao comportamento. Melhoria do desempenho.
Então, aqui seria só uma forma assim da gente imaginar essa construção do que ela envolve, por isso dessa complexidade. Olha o tanto de coisa. Daí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai entender quais são essas etapas. Então, a gente vai trabalhar aqui etapa por etapa de como que seria a construção de um processo de avaliação do desempenho. Vocês já fizeram, de certa forma, a avaliação do desempenho, porém, a gente não chegou a fazer um planejamento e entender tudo que está envolvido nesse processo. Daqui a gente vai ter uma noção, são 8 etapas, então, que a gente vai estar trabalhando. Então, vai iniciar pela análise diagnóstica, a gente vai uma a uma depois. Definição dos critérios de avaliação, criação dos instrumentos de avaliação, treinamento dos avaliadores, sensibilização dos funcionários, tabulação e diagnóstico, divulgação e resultados, plano de ação. Então, esses são, né, no caso, as etapas, são as etapas que a gente vai estar trabalhando, e a gente vai ver agora uma a uma. Até porque aqui vocês têm uma foto, né, do processo, de como que é essa construção, todas as etapas. Já dá para tirar por base que não é simples. E olha, eu fazendo um planejamento, o que tem que constar para que esse planejamento seja ali, digamos, tenha sucesso. E muitas vezes, quando a gente fala tenha sucesso, pode ser que a gente chegue lá no final, o resultado que for a amostra, ali, o que for divulgado, pode trazer algo diferente do que a gente imaginava. Porém, a gente trabalha também em cima desse resultado. Então, pode reverter isso em um aspecto positivo. Mas vamos lá, então. Quando a gente fala análise diagnóstica, o próprio nome fala, né? Diagnóstica. A mesma coisa da gente aqui. A gente faz uma avaliação diagnóstica para verificar, vamos começar a falar da OC9, avaliação do desempenho, vamos fazer o diagnóstico para ver o quanto vocês sabem de avaliação do desempenho. Quando a gente vai no médico, vamos fazer o diagnóstico. Então, nessa análise diagnóstica, a gente tem muito esse envolvimento da análise da estrutura organizacional da empresa. Quando a gente fala estrutura organizacional, então logo vem a parte sua cultura corporativa, que aqui é legal a gente sempre distinguir, né, a cultura mesmo do clima, que às vezes a gente faz aquela confusão, né, cultura organizacional e clima. Não, aqui a gente está falando de cultura organizacional. Quem que lembra, é a mesma coisa, é diferente? Quem que sabe pontuar aí para mim o que seria a cultura organizacional e clima organizacional? Quem que me ajuda? A cultura é algo que já vem de tempos da empresa, não é? E o clima organizacional é algo que a gente pode estar criando, inovando. Isso, muito bem, Mari. Então, a cultura, ela já tem, né, isso que é que ela... Lembra, quando a gente fala cultura organizacional, a gente já lembra missão, visão e valores. Então, ela já é mesmo o que a empresa já leva ali como preceitos. Então, ela está muito vinculada com o perfil, né, das pessoas. A gente fala empresa, vai entender que a empresa por si só ela é composta de pessoas. Então, quando a gente fala a cultura daquela empresa é desse formato, mas na verdade as pessoas daquela empresa, quando eu falo as pessoas, normalmente quem está no topo ali, nessa parte estratégica, então são os gestores, muitas das vezes os líderes. Peraí, gente, deixa eu fechar, minha câmera está travando muito aqui. Está dando um delay. Vai ficar melhor. Então, quando a gente fala dessa parte da cultura, o Camari falou, é bem isso mesmo. Porque vira e mexe, a gente acaba confundindo, né? Cultura organizacional do clima. E aí o clima, sim, é algo que a gente pode estar trabalhando, é uma coisa muito momentânea que está ali. E vocês, estando no RH, é essencial vocês cuidarem, né? A gente faz análise de clima para ver como que está o clima. E a gente vai ver como que isso é importante também na avaliação do desempenho. Então, muitas das vezes, se eu não tenho um clima favorável, então isso pode prejudicar também a avaliação do desempenho, pode assustar os avaliados, no caso, e tudo mais. Então, essa análise diagnóstica, então a gente tem esse perfil, né, organizacional da empresa, sua cultura corporativa, o estilo de gestão e nível de complexidade dos cargos avaliados. Quando a gente fala o estilo de gestão, aqui na lateral a gente tem relacionado a gestão participativa e a gestão diretiva. Quem que poderia aqui para mim fazer uma diferenciação? O que seria essa gestão participativa e essa gestão diretiva? O que elas têm de diferente? Quem que me ajuda? Eu acho que a gestão participativa, ela participa ativamente da organização. A gestão diretiva, ela direciona. É isso? Isso, muito bem, bem colocado.
Então, se a gente for imaginar a avaliação do desempenho, a gente está falando de conhecer o estilo da empresa, né, de gestão, essa cultura organizacional. Não adianta a gente chegar lá, a gente tem que entender que cada empresa tem uma cultura diferente. E essa cultura leva a esse estilo de gestão. O que a Vitória trouxe é bem isso mesmo. Numa gestão participativa, a gente já entende que a avaliação do desempenho vai ser mais participativa. Então, a avaliação de desempenho vai contar também com o avaliado inserido no processo. Diferente já de uma gestão diretiva, que numa gestão diretiva, o próprio nome já fala, é direto. Então, a gente fala mesmo, os modelos de gestão diretiva é aquele que vem de cima para baixo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, você conhece esse ditado, né, gente? É horrível ouvir isso, né? Então, mas tem muitas empresas que ainda têm esse ditado. E a gente acaba meio que um pouco de crenças que a gente leva isso para frente. Às vezes, o amigo vem falar que não sei o que, você fala para o amigo, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque já é um pouco de modelo de gestão mais engessado, mais diretivo. Normalmente, o modelo de gestão mais diretivo tende a não ter essa abertura do avaliado também participar do processo. Então, dele entender o que ele está sendo, a forma que ele está sendo avaliado e tudo mais. Então, daí a gente tem esse estilo de gestão. Quando a gente fala saindo os níveis de complexidade dos cargos avaliados, é um ponto também que a gente tem que destacar. Por quê? Olha essa pirâmide que tem. Essa pirâmide a gente fala do planejamento dentro de uma empresa. Vocês chegaram a ver essa parte do planejamento estratégico, tático, operacional? Vocês chegaram a ver? Vocês lembram? Eu não consigo me lembrar muito bem, não. A gente viu foi bem por cima. Porque eu também não tô lembrada. Emily, Carol, vocês lembram de algo? Nossa, bem por cima, eu lembro. Alguém conseguiria aí chutar? Ou quando fala, por exemplo, em operacional, o que vocês relacionam? E estratégico, o que vocês relacionam dentro da empresa? Que tipo de profissionais estão inclusos em cada local? Alguém arrisca? Como assim? Cada... Na pirâmide aí, você fala quais são os funcionários que se enquadram aí na pirâmide, de operacional, tático e estratégico, é isso? Isso. Porque, querendo ou não, Bom, isso pra mim, é uma estrutura organizacional da empresa, ou seja, são etapas da empresa, tanto operacional, tático e estratégico. E aí, dentro de uma empresa, o que vocês caracterizam que seja operacional, tático e estratégico vinculados aos empregados, às pessoas que trabalham na empresa, não só empregados, né? Então, eu vejo, por exemplo, vamos dentro de uma indústria, vamos supor, o operacional seria como falo, o chão de fábrica, vamos falar assim, né? Os operadores, etc. Tático seria mais ali, os líderes, supervisores, e o estratégico seria a gerência mesmo, a alta administração. Ótimo. Quem que seria o tático que você falou? Os líderes. Líderes. Ótimo. Alguém concorda ou discorda da Thaís? Eu concordo. Eu concordo. Concordo também. Você concorda também, Gabriel? Eu concordo. Com certeza. Agora, você concorda também com a gente ou não? Eu? Eu concordo, né? Quem sou eu? Exatamente. Exatamente. A maioria vence. Oi? A maioria venceu. Eu fiquei até meio constrangido agora de falar que vocês estão errados. Porque não está errado, né? Então... Não, é exatamente isso. O princípio inicial é isso mesmo, operacional, é o pessoal que faz... Operacional, beleza. Qual é a operação da empresa? A operação da empresa é fabricar luvas. Então, quem fabrica as luvas é operacional. A operação da empresa ela foi criada para atender telefone. Então, quem atende telefones, quem é a parte de telemarketing é operacional.
Eu não gosto tanto de relacionar o operacional como chão de fábrica, embora seja. Eu acho que algumas vezes pode se tornar algo assim, desprezando aquela função. Eu acho que não exatamente, né? Não tem nada a ver, porque não é esse sentido. Mas é assim, ó, a empresa foi criada para quê? Qual a finalidade? Para operacionar em quê? Ela é uma indústria moveleiras. Beleza, então quem fabrica os móveis é o operacional. Então sempre eu gosto de relacionar dessa forma. O correto seria operacional. É o correto. Isso, operacional. Isso mesmo. Muito bem colocado. Eu acho que é válido mesmo as colocações nossas, porque, de fato, para quem trabalhou já em indústria, eu falo de experiência própria, acaba tendo um pouco um certo receio que a forma que fala mesmo, chão de fábrica, fala porque tem a administrativa e tem a indústria. Então, legal, acho é válido sim a gente estar ali trazer esse ponto. E daí, até da colocação que a Thaís trouxe, que foi bem assertiva aí, até concordamos também com ela, a gente entender essa complexidade na hora que for realizar a avaliação do desempenho. Porque uma coisa é a gente avaliar o nível operacional. Gente, e essa pirâmide do planejamento é algo que você tem que levar, porque dentro da administração, principalmente, não tem como a gente falar, mas eu estou fazendo RH. Porém, é essencial vocês conhecerem esses níveis que a gente fala do planejamento, porque para cada nível desse, a gente faz um planejamento diferente. A gente imaginar lá que a gente tem a missão, visão e valores, por exemplo. Que nível vocês acham desses 3 aí que é realizado a construção da missão, visão e valores da empresa? Onde que é feita essa missão, visão e valores? Qual desses 3 níveis? Eu acho que no estratégico. Estratégico, como que o senhor falou, seu Fernando? Não, eu não entendi a pergunta. Os 3 níveis que estão ali, estratégico, tático, operacional. Qual desses níveis, no caso, é realizado a parte da missão, visão e valores? Qual que é definido? Estratégico. Isso, a Emily também acha que é estratégico. Estratégico. Então, de fato, a gente vê a complexidade que tem cada nível. Então, a definição de algo, a missão, visão e valores, por exemplo, no estratégico. Hoje a gente já fala do quê? Da mesma forma que a gente tem uma gestão mais participativa, que está trazendo ali do lado, isso pode ser bem conversado também entre essas áreas. Então, eu posso também, muitas das vezes, envolver o operacional dentro de um planejamento da empresa, quando eu estou falando dessa parte. Porque é bom eu ouvir o que está acontecendo lá na parte da operação para definir as metas e tudo mais. Isso é algo que as empresas, não é à toa que acontece. A forma que essa pirâmide ela foi construída é porque é um modelo que a gente tem dentro da administração que ela serve de base quando está falando de planejamento. Mas se a gente está falando de gestão participativa, já não é nessa forma de pirâmide, que pirâmide ela traz essa diferenciação, muita base, porque de fato está na base da pirâmide. Então, tudo que você fala que é base, dá para entender que é inferior de quem está acima. E pensando em gestão participativa, a gente tem que conversar essas áreas. Então, essa pirâmide também, alguns modelos já não traz essa construção tão para mostrar que é lá em cima. Por quê? Hoje a gente vê as empresas. Antigamente, as empresas, você pegava as grandes empresas, ela tinha os edifícios enormes, a sala, normalmente estratégica, estava lá no último andar, da mesma forma que essa pirâmide. E o que hoje já mudou? Muitas das empresas, com essa gestão participativa, o presidente da empresa, ou muitas das vezes um diretor, ele está sentado no mesmo nível do que o restante. Que a gente fala operação, mas se a gente for analisar uma empresa que trabalha com a tecnologia, ela também tem a parte operacional, ela não está apertando, por exemplo, o parafuso. Então, a gente tem que entender que o operacional é o que o Flávio falou, né? O que essa empresa faz? Que ela executa. Então, a gente tem operação, e hoje a gente já tem modelos que favorecem. É claro que, dependendo de uma indústria, ou que for a produção, não vai ter como a gente colocar a sala de um gerente, por exemplo, mas essa importância de estar perto, de estar podendo participar, isso favorece muito na construção dos negócios. Lobac, pode falar. A mãozinha está levantada. Você já iniciou a gravação?
Iniciei agora há pouco. Ah, tá. Não, era só para não Não, mas perder mesmo. obrigado. Eu até iniciei um pouquinho depois. Assim, a gente já tinha. É sempre bom falar. Obrigado, Lobar. Então é isso, pessoal. Dessa eu falo da gente ter essa mescla, então a Thaís trouxe certinho essa parte operacional, tático e estratégico. A gente pensando em avaliação do desempenho, imaginar a complexidade. Você imagina você fazer uma avaliação do desempenho no nível estratégico, por exemplo, ou no nível tático. As cobranças são totalmente diferentes. Então não é à toa que quando a gente está no operacional, a gente está muito pensando em avaliar desempenho de tarefas. Então, desempenho relacionado a alguma habilidade, alguma coisa do cargo da pessoa. Então, já subindo, vai mudando. Então, as entregas são diferentes, as cobranças são outras. Normalmente, quem já está no tático já tem essa parte de gerir equipes. Então, ela está responsável por equipes. Então, a forma de avaliar o desempenho dessa pessoa já vai ser totalmente diferente daquela do operacional. É aquela avaliação que a gente fala já pensando em competência, já pensando mesmo na parte comportamental, de como quer lidar com pessoas. E isso, na hora que você sobe, então, no nível estratégico, nem se fala. Porque, se vocês analisarem, eles estão todos subordinados, porque, ao mesmo tempo, o gerente também ele é subordinado à parte estratégica. E nessa parte estratégica, ali a gente tem as pessoas, vai ser CEO, que hoje as empresas têm, são os diretores, o presidente, igual a Thaís Quagliarelli trouxe, mas, querendo ou não, tem pessoas abaixo também. Então, tem esse processo de avaliação. Como que é feito isso? Então, o que vai ser, o que a gente quer avaliar, por exemplo, num gerente, que é diferente de uma pessoa que está ali na produção. Então, esses níveis estratégicos faz com que muda totalmente a forma da gente estabelecer. Então, se aqui eu já estabeleci um nível, a análise vai ser diferente. Então, eu sei, vai ser outros parâmetros que eu estarei avaliando de um nível para o outro. Então, primeiro é legal, assim, é importante nessa etapa diagnóstica eu identificar qual cargo que eu vou estar sendo avaliado mediante sua complexidade e aí mediante também o nível dentro aí dessa pirâmide que a gente trouxe. Vamos lá, pessoal. Qualquer coisa vocês vão parando aí. Queria fazer Vai mais lá. uma contribuição. Sim. Você havia dito para a gente, né, que hoje as empresas elas não têm, algumas empresas, né, com o modelo que está se tornando, não tem mais essa hierarquia ainda tem, mas o CEO já está no meio, é um lugar amplo, já não tem mais aquelas divisórias separando de quem é o quê. Depende, se você não conhece a empresa, você entra, você não sabe mas quem está na parte operacional, quem está na estratégia, quem está no tático. Isso eu vejo que foi uma evolução com o tempo. Essa pirâmide, de início, ela tinha a visão de operacional, tático e estratégico da forma que vocês estão vendo. Com o tempo, eu vi modificações nessa estrutura, né? Não, a pirâmide não era mais dessa forma, era vista ao contrário. O estratégico ficava no onde fica o operacional. E o operacional ele ficava lá em cima. Por qual motivo? O motivo era, se a base da empresa não estiver bem, com estratégias decentes, né? Estratégias boas, um bom plano de ação, tiver bem firme, né, no que fala, porque às vezes a orientação lá embaixo manda e chega lá em cima já não tá bacana, volta. Então o que acontece? Embaixo tá a administração, a gerência. Então essa tem que tá firme. Essa aqui, a hora que segue o comando, né, para cima, quando segue para as orientações, é mais fácil a comunicação, porque eles estão alicerçados. E quem está lá em cima é que realmente quem manda. Quem que manda, na verdade, são os operários. É operacional. Sem eles, o resto não funciona. Por isso que eles, conforme alguns autores relatam, que eles têm que ser os primeiros. Eles que são a operação. Sem eles, a empresa não tem faturamento e o resto não funciona. O operacional, ele funciona, assim, de grosso modo dizendo, tá? O operacional, ele funciona sem o administrativo. Mas o administrativo, sem o operacional, não funciona. O chão de fábrica, ele vai produzir se tiver o RH, vamos pôr no final de semana, um domingo, que as empresas, o administrativo não funciona. Nem o CEO funciona, nem a gerência, nem estratégico, nem tático funciona.
mas o chão de fábrica trabalha 24 horas, e tem os turnos e eles trabalham. A operação funciona, sem que o administrativo esteja funcionando. Agora, ao contrário, será que o administrativo vai funcionar se caso não tiver se não tiver o chão de fábrica, digamos assim, né, operacional, trabalhando? Não. Então, alguns autores defendem essa ideia. E com o tempo, né, veio essa evolução. Eu sinto que veio essa evolução de que todos trabalham no mesmo nível. Um precisa do outro. Ao mesmo tempo que o estratégico e o tático precisa do operacional com as informações, o operacional também precisa das informações do tático estratégico para poder fazer uma boa operação. Então, aí que segue o mesmo nível. Só queria compartilhar com vocês essa pirâmide invertida que alguns autores trazem também, dizendo que quem está no topo, a verdade é quem está no topo é o operacional, é quem traz a riqueza para a empresa. E a base mesmo é a administração, é o pessoal, a estratégia. Porque sem a estratégia bem bolada, bem feita, realmente não funciona o ciclo completo da empresa. É isso aí, Gabi. Eu queria estar contribuindo com eles também. Bem colocado. Contribuiu bem. Daí, pessoal, a gente saindo dessa primeira análise diagnóstica, que a gente viu que esse diagnóstico ele tem toda essa complexidade, né, dentro dele, a gente vem para a segunda etapa, que seria a definição dos critérios de avaliação. Opa, colei uma. Gabi, você não está mais compartilhando a tela. Não? Não. Então, peraí. Deixa eu ver. Pelo menos para mim, não. Não, realmente parou aqui. Peraí, deixa eu... Voltou? Voltou. Não. Ainda não. Para mim, sim. Agora sim. Então, pessoal, a gente saindo da primeira etapa, a avaliação diagnóstica, a gente vem na definição dos critérios de avaliação. Então, aqui a identificação das competências e habilidades a serem avaliadas e como deverão ser aferidas. Então, o que a gente entra aqui, querendo ou não, na avaliação do desempenho, é um termo que a gente não trabalhou tanto, falar avaliação por conta de competência, né, avaliação do desempenho. A gente entende aqui a avaliação do desempenho que ela também vai estar avaliando a competência do colaborador. O que eu trouxe aqui de forma separada para vocês? Só para a gente, quando fala a definição dos critérios de avaliação, é o que eu vou estar avaliando. Se é algo que vai estar mais relacionado ao cargo dessa pessoa, então que aí sim a gente fala o desempenho em relação daquele cargo, ou muitas das vezes relacionado a algum comportamento que essa pessoa, né, precisaria estar desenvolvendo. Então, aí que a gente pode até falar avaliação de competência. Isso daqui remete um pouquinho quando a gente falava a seleção lá por competência. Lembram da seleção por competência? Que a gente falava mais voltado nessa parte do comportamento. Então, a definição dos critérios aqui é mais para a gente ver se são critérios comportamentais ou critérios mesmo voltados a essa parte de habilidades do cargo que a pessoa executa. Então, a gente tem que, querendo ou não, também já mensurar isso. O que a gente vai... Vocês estabeleceram os critérios, lembra na avaliação que vocês fizeram, da apresentação, vocês colocaram esse critério. E, ao mesmo tempo, lá eu vi que eles estão misturados. Tem voltado a avaliação pensando na habilidade dessa pessoa e, muitas das vezes, outras em comportamento. Seria, de repente, o comportamento que essa pessoa tem em trabalho em equipe. Uma outra forma é a habilidade que ela tem de se comunicar. Então, aí a gente faz essa diferenciação, porque até pensar numa etapa anterior que a gente falou dos níveis que a gente vai estar avaliando, aí faz mais sentido. Talvez no operacional, eu vou avaliar mais o desempenho em relação à função da pessoa. Mas já no outro nível, eu posso já estar pensando mais nessa parte comportamental, porque ele já envolve gestão de pessoas, ele tem uma equipe para estar gerenciando. Então, essa é uma pessoa que ela tem que gerir conflitos de uma maneira diferente de um colaborador que não tem subordinados. E daí eu vou definindo esses critérios. Então, fiz a análise diagnóstica,
fiz a definição dos critérios a serem avaliados. Vou para a etapa 3. Na etapa 3, é a definição dos meios através dos quais as competências e habilidades. Esse material, gente, está no livro de vocês, daquele da capinha vermelha do Chiavenato. Então, se vocês entrarem lá, ele está assim, algumas coisas eu complementei aqui, mas no geral tem lá e está bem sintetizado, dessa forma que está aqui que a gente acrescentou um pouquinho mais, eu e o Flávio. Mas aí então, tem lá no livro também, que aí vocês podem depois estarem acompanhando, que a gente segue o material de apoio que tem referência como o Chiavenato. A criação dos instrumentos, a gente fala os métodos a serem avaliados. Então, vocês, querendo ou não, hoje conhecem os métodos de avaliação do desempenho. A gente falou em métodos tradicionais, que são os métodos que a gente viu desde o mais simples até o mais complexo. Então, desde uma escala gráfica ali, até mesmo uma pesquisa de campo, que requer toda uma estrutura. Então, os métodos para serem avaliados e também o formato. Né? Aqui do lado, eu trouxe essa figura, porque eu lembro que a Vitória, mesmo numa das aulas, ela comentou, né? Ela falou, mas tem avaliação 180, 90. E o que acontece? É aquilo que eu comentei para vocês, né? Tem uma avaliação muito de autor para autor. Então, não é à toa que o que a gente usa de referência, que é o Chiavenato, ele já não procura trabalhar com essas nomenclaturas. Mas aqui, mediante também o que a gente já veio estudando até agora, a gente consegue identificar, né? Então, essa avaliação 90 graus, que seria aquela avaliação direta, que já não teria o envolvimento do colaborador, então do avaliado ali, então alguma coisa mais diretiva que a gente tem. Isso daí pode ser que interfira também no método a ser utilizado, porque, vamos lá, vamos pensar um pouquinho, né? Se a gente vai ter uma avaliação um pouco que vai ter o envolvimento, por exemplo, do colaborador, eu posso utilizar um método diferente, talvez de uma que fosse só o gerente avaliando ali o seu subordinado. Então, o legal é a gente também verificar como que vai ser esse processo para estar usando o método mais adequado. E daqui aquele formatinho, igual está no gráfico aqui, ó, esse é ao lado. Então, a gente tem 90 graus, que seria algo mais diretivo, de 180, que já teria uma certa, digamos assim, né, devolução do que foi essa retroação, então já tem um envolvimento maior, e a 360, que seria aí por um todo, né, que já envolveria outros processos, não somente o avaliado e o avaliador. Então, a gente, legal, mediante o que vai ser feito, também fazer a escolha do método mais adequado, até porque se a gente for pegar um método, por exemplo, a gente viu lá um incidente crítico. Vocês viram que ali, querendo ou não, você tem que fazer a leitura dele, entender, interpretar o que está ali, para estar escolhendo, porque, lembra, vem uma orientação, escolha dentro dos 4 uma única alternativa que mais, outra menos. Então, às vezes, o colaborador, o avaliado, fazer um incidente crítico não faz muito sentido. Então, para ele, talvez, isso assim, gente, também exposições, mediante o treinamento que essa equipe teve, como foi o preparo. Mas talvez a escala gráfica seria a melhor forma de ter essa interação. Então, a gente pode aí, digamos, na criação do instrumento de avaliação, também analisar todo o cenário, né? O que eu vou estar fazendo, até para estar escolhendo um instrumento mais adequado. O pessoal está sendo tranquilo? Vocês fiquem à vontade para estar interagindo. Está tranquilo por enquanto. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Na etapa 4, a gente vai ter o treinamento dos avaliadores. Então, disso não é novidade para vocês. Então, você vê que a gente está fazendo todo um planejamento. Ninguém ainda está fazendo avaliação, não está sentando com um avaliado ali nós estamos fazendo um planejamento. Olha como que tem um envolvimento ali, tudo que vem acontecendo antes. Né? O planejamento é isso, né? Não existe planejamento de agora, você não planeja hoje. Vou fazer o planejamento de agora. Então, isso não é planejamento, tem que ser tudo com antecedência. Daí, essa parte do treinamento dos avaliadores, isso vocês constataram lá naquele estudo de caso, que foi falta de treinamento, que poderia ter ocasionado aquilo lá na empresa Ômega. Então, não é diferente, não. A preparação dos líderes e gerente para o uso dos instrumentos de avaliação
e atitudes e técnicas de entrevista de avaliação e feedback aos avaliados. Aqui, pessoal, ó, então a gente fala assim, ó, quando você fala instrumentos de avaliação e atitudes e técnicas de entrevista, porque uma coisa é você fazer atitudes ali seria mais voltado para o comportamento, você tem que ter um preparo para você estar sentando com uma pessoa, porque muitas das vezes essa pessoa ela vai ter uma situação adversa ali ao teu feedback, ela vai rejeitar o teu feedback, a gente vai falar de feedback, né? Ela vai partir para o confronto do teu feedback, então a gente tem que ter e aí envolve essa técnica de entrevista, então você tem que ter um jeito você tem que ser assertivo, né? Você tem que falar o que é preciso, mas de uma forma que você não gere mágoa na pessoa, que gere algum transtorno, mas você tem que falar o que é preciso. E aqui entra o feedback. Por quê? Ó, hoje, o que a gente vê? Como que já não tem, a maioria das avaliações do desempenho que a gente vê, ela segue naquele modelo, né? Vamos trazer aqui 90 graus. Né? Eu não gosto de usar muito, mas sempre quando a gente pensa, fica mais fácil. Mas esse modelo mais diretivo, né? Então, que é só o gerente, chega ali, ele faz a avaliação dele, muitas vezes o colaborador nem sabe o resultado. O que acontece? Tem que ter um trabalho muito grande no feedback. Então, essa pessoa, esse líder, esse gerente, ele tem que ser muito bom em dar feedback. E o feedback, você vê que feedback para vocês, quem não era um termo familiarizado, passou a ser quase que, porque todo dia a gente fala de feedback aqui no curso, a gente vê como que é essa construção, vocês fizeram atividade já de feedback, como que é isso, né? Porque lembra quando a gente vai chegar para falar algo para a pessoa, a gente não fica a gente não pode falar de uma forma muito rude, a gente não pode também deixar de falar. Então, o investimento aqui no treinamento, cabe também treinar a equipe para dar feedback. Então, já que não vai ter tanto envolvimento do avaliado, o feedback desse líder tem que ser muito bom. Porque tem que ser um feedback que motive a pessoa, um feedback que a pessoa compreenda onde que ela precisa melhorar. Porque se a pessoa não souber dar um feedback, ela vai lá dar uma avaliação de qualquer jeito, o funcionário fica revoltado e isso não é ganho para ninguém, nem para a empresa, muito menos para o próprio empregado. Então, invistam, algum processo aí que requer... E pensar, gente, quando a gente está falando em invistam em treinamento, a gente tem que ver isso como investimento mesmo. E tem um gasto. Então, você entra aqui, querendo ou não, tá tudo isso, a gente não vai estar falando de números agora, mas querendo ou não, na hora que a gente for apresentar um plano de ação, ou na hora que você for apresentar um planejamento, você vai ter que, querendo ou não, mensurar o quanto que isso qual vai ser o gasto que isso vai ter para a empresa. Né? Vou falar custo porque a gente vai imaginar como investimento e isso possa ser revertido. Vou ver que o especialista levantou a mão, entrei na área. Flávio, vai lá, Flávio, ajuda aí essa parte. Eu gostaria de estar contribuindo com a vivência minha na parte de avaliação, que é a que você falou dos 90 graus, que é na qual o encarregado ou o líder ele passa esse recado. Eu tenho duas situações para falar para vocês. Na empresa que eu trabalhava, ocorreu uma situação muito engraçada. Eu falo engraçado porque vocês vão entender o porquê que é engraçado. Todo ano, 2 vezes por ano, na verdade, a empresa rodava um questionário para os funcionários avaliarem a empresa. Então, os próprios funcionários tinham o direito, naquele momento, de estar avaliando. Então, eles não precisavam colocar nomes e é distribuído para todos os funcionários uma relação, perguntando como que é o ambiente de trabalho, se ele acredita no produto que é vendido, se ele sofre algum tipo de preconceito, como que está a situação dele, se ele recomendaria a empresa. Então, esses questionários para a empresa saber como o funcionário está achando da situação, de como está o momento, se o preço é caro. Então, faz a pesquisa interna. E vocês não acreditam. As pessoas foram sinceras. E elas colocaram algumas coisas que a gerência não gostou. Ou seja, colocou vários pontos negativos. A empresa ela fechou a indústria naquele período, chamou todos os funcionários para reunião e ficou bravo com o pessoal, como que eles poderiam ter avaliado a empresa daquela forma. Eles poderiam ser um pouco mais respondido de uma forma mais coesa.
que eles não sabiam o que estava respondendo, que devia ter levado mais a sério. E ainda ele tomou fumo ainda por ter respondido com sinceridade o questionário. E a partir desse momento, o que acabou acontecendo? É isso que torna engraçado, né? Toda vez que chegava, os novatos, né, ia entrando na empresa, começava a responder com seriedade todas as perguntas. Aí os que tinham ouvido esse fumo, né, falou, viu, a empresa não gosta de ouvir a verdade. Relate aí apenas que está tudo ótimo, tudo perfeito, porque se colocar alguma coisa aí que eles não gostam, eles vão estar fazendo uma reunião geral e vão estar metendo fumo em todo mundo de novo. Então, fala aí que tudo ótimo, que é isso que eles querem ouvir. Então, eu queria passar para vocês essa situação da avaliação que é passado, né, para os funcionários, e às vezes nem a empresa ela quer ouvir a verdade. Esse é o grande dilema, eu acho que todo funcionário ele se depara quando vai fazer alguma ai, como é que fala? Qual que é a palavra, meu Deus? Que vai fazer alguma avaliação do tipo na empresa, porque a primeira coisa que a gente pensa, né, é se, nossa, será que se eu for sincero, isso vai me fazer bem profissionalmente? Porque eu já ouvi casos de que o meu marido mesmo me falou que uma vez ele estava. Eles fazem uma pesquisa de campo para ver como é que está a situação dos líderes e tal. E aí eles colocavam todas as informações dentro de uma urna. E o meu cunhado estava me contando que o próprio líder, para querer saber o que os outros pensavam dele, abriu essa urna, sem autorização de ninguém, viu todos os comentários e depois levou para a empresa. E aí, no outro dia, meteu fogo em todo mundo. Mas que raio, assim, agora fica pensando, né? Que tipo de feedback é esse? Exatamente. E Certo? e assim, Ele foi um vê os estouro. pontos que o pessoal está criticando e melhorar? Exatamente. E eles reclamam muito que os líderes são muito péssimos, sabe? São maus profissionais. Não tem um treinamento, então acabam não tendo muito conhecimento não do serviço, mas sim em saber conversar com os colaboradores, com o pessoal. E, nossa, a gente ouve direto isso, de que dependendo do que eles têm, acho que é OPS, eu acho que eles falaram. Eu nunca ouvi falar disso, que eles fazem essa pesquisa aí de clima. Olha, que legal, eu não conhecia também essa pesquisa. Eu sei que existe, mas não por esse nome. E às vezes acontece muito disso, né? Em vez de estar aproveitando para melhorar, abrir a urna, sei lá, já fez uma coisa errada, vê as opções de lá e vê o que pode ser melhorado, né? Como ponto positivo. Mas é o lado pessoal. Pode falar, Kênia. Kênia? Boa noite, né? Eu cheguei atrasada, mas tô aqui. Assim, quando se trata dessa questão de feedback, não seria o ideal colocar canais que tenham tipo, ser anônimo, assim? Ou isso sai muito fora da questão? Porque, por exemplo, na Cutrale, eu sei que existe um tipo de canal que é anônimo. Você liga, você faz uma ligação, você não precisa se identificar, nem falar de onde você está falando, nada. Você só precisa especificar. Por exemplo, eu vou dar um feedback sobre a importação aqui em Araraquara. Aí você fala uma coisa que te incomodou, alguma coisa que está acontecendo, e pronto. E ninguém nem sabe que é você que está fazendo aquilo. Assim, tipo, eu sei que na maioria das vezes a gente tem que fazer as coisas às claras para poder ter um retorno igual, né? Também às claras. Mas às vezes esse tipo de canal, tipo, diminui o constrangimento, né? De você tá com aquele medo de falar e aí acaba que você fala e tem uma resposta, tipo, que o cunhado da Lobac relatou. Eu vejo, né? Flávio, eu vejo que deve existir esses lugares, esses locais que você pode falar sem se identificar.
Até porque você, às vezes, depende do tamanho da empresa, você nem sabe com quem você deve se portar. E você também colocar o seu nome em determinado momento, o escrito talvez não seja interpretado de uma forma igual falado presencialmente, as expressões. Então, tudo pode ser confundido. Eu acho bacana a ideia de ser anônimo, eu particularmente, porque se a empresa está preocupada em melhoria, a empresa não vai querer saber quem está falando. Ela vai querer saber aonde que é a falha dela para ela arrumar. Pelo menos é o meu ponto de vista. Eu também acredito nisso, porque assim, geralmente quando ficam procurando, quem foi que falou? Não procura na intenção de, tipo assim, falar assim, que bom que você falou, mas na maioria das vezes procura para meio que calar a pessoa. E sobre essa ferramenta que existe, né? A minha mãe trabalha lá na Cutrale, então por isso eu sei dessa ferramenta. Ela falou assim que realmente tem sido muito efetiva de uns anos para cá, porque muita gente meio que ficava com receio de falar coisas que estavam sendo erradas ali por conta dessa hierarquia mesmo de pessoas em postos mais influentes. E aí, por esse meio, por esse telefone, eles conseguiram meio que se desfazer desse peso de estar convivendo com coisas erradas e aí puderam ajustar essas situações. Sim, exatamente. Eu vejo que é o aspecto melhor, o aspecto mais efetivo que existe. Voltando àquele aspecto, uma empresa quer saber onde melhorar. Agora, quem vai apontar isso? Se caso for algum comentário, alguma queixa de algo que não seja verdade, ou que a empresa queira falar mal de alguém, a empresa tem o discernimento de saber o que realmente é uma coisa para ser alterada e depende de alguma coisa, não, isso aqui não tem nada a ver, não precisa ser alterado, isso aqui é alguém que está estressado que veio descontar. Então, acho que ela tem o discernimento de saber o que é certo e o que é errado, né? Ô, Flávio. Oi, pode falar, seu Fernando. Eu trabalhei numa empresa, eu não vou falar o nome, que às vezes é até chato, né? Não precisa não, fica à vontade. Faz uns 5 anos atrás, trabalhei numa empresa, e lá a gente foi reclamar, né? O que estava acontecendo para melhorar tudo. Aí o encarregado lá chegou em nós e falou assim: pessoal, é o seguinte, vocês têm que fazer o que eu mando, e se vocês reclamar melhoria, alguma coisa aí, eu que vou saber que é melhor para vocês, e eu mando vocês embora do advertência. Todo mundo ficou quieto e baixou a cabeça e voltou a trabalhar. É duro, todo mundo precisa de serviço. Gabriel, o que você me fala? Eu tô sem condição de falar alguma coisa. O que você fala numa situação dessa? Ele falou assim, quem tem que saber que é melhor sou eu, não vocês. Mas eles pegaram pesado. Meu casal. Mas assim, o seu Fernando trouxe, né, a Lobac, um pouco do o porquê, né, da gente estar falando hoje, você ter que focar tanto em treinamento, você fazer tudo para evitar esse tipo de coisa. Porque o clima de insegurança acaba levando para essas atitudes, nem um pouco aí, querendo ou não, né, construtiva. Daí, o que é legal também, gente, o canal que a gente está trazendo, hoje as empresas, eu não sei também se seria bem esse, mas o que acontece do anonimato? O anonimato, sim, ele é para preservar ali a fonte, de onde que veio a informação, normalmente, mas aí a gente tem um canal dentro de uma empresa que chama Compliance. Então, o Compliance, hoje, ele faz esse mecanismo. Esse eu conheço, hein? Isso, a Vitória conhece, né? Então, o Compliance, ele tem, por si só, assim, algumas falhas graves que as empresas estão cometendo ali, principalmente em relação a essa relação de subordinado com o gerente, com o gestor. O Compliance, ele deve. Então, as empresas, sim, elas estão tendo esse olhar, porque tanto de algum tipo de assédio, alguma irregularidade, fraudes, e aí tem esse canal que ele tem que ser anônimo. Então, o Compliance, ele vem com essa linha já de preservar da onde está sendo a denúncia. Hoje, no Senac, a gente tem um Compliance, por assim dizer, mas a gente chama de FAQ. Então, um aluno, ele pode simplesmente, se de repente acontecer alguma irregularidade numa aula, algo que está fora
de qualquer conduta, ele pode simplesmente denunciar. Então, são coisas assim que não é diferente numa empresa, que hoje qualquer colaborador pode estar fazendo um tipo de denúncia. Então, Ô, Gabriel. Oi, Fernando, pode ir? Mas depende do líder ou encarregado. Tem que ser anônimo, porque se ele souber quem foi, filho. Normalmente o compliance ele já é para preservar, seu Fernando. Porque normalmente assim, ó, ninguém vai fazer uma denúncia simplesmente porque a gente tem relatos, infelizmente, de pessoas que foram assediadas, principalmente mulheres, a gente tem, principalmente não, né? Mulheres foram assediadas, a hora que foi fazer a reclamação, ela foi dispensada. Então, olha aí que como que a gente justifica isso, né? Não tem nem como, né? Justificar nem explicar. Então, é onde que para preservar certas situações, principalmente a integridade da pessoa, tem que ser anônimo para esses casos. O que a gente aqui está tratando, Kênia, você iria falar? Eu vi que ficou... Não, eu ia falar que isso é uma das piores coisas que podem acontecer, porque no meu último emprego aconteceu isso de uma recepcionista, assim, ela, sabe, super gente boa, trabalhava bem, e aí um gerente assediou ela fingiu que não viu, né? Tipo assim, ficou quieta. Aí um maître, né, que é o responsável pelos garçons, assediou ela também. Aí as outras meninas se uniram e a gente foi falar para ela que ela deveria se queixar, assim, né, e fazer alguma coisa a respeito, porque não era justo ela estar ali naquele ambiente trabalhando e os caras ficarem assediando, né? E aí ela foi reclamar e ela fez a reclamação para 2 donos e eles falaram assim: ai, eu não posso fazer nada, né? Tenta vir com uma roupa mais larga. Aí aconteceu de novo, ela foi pedir demissão. Não, tipo assim, acontece as coisas e eles não fazem o que deveria ser feito. É chato. Então, é uma triste, assim, um relato que aqui a gente tem, né, um número tão pequeno de pessoas e tantos que tem por aí. Então, ainda a importância de ter, sim, esses canais. Então, as empresas, elas, hoje, querendo ou não, são empresas de porte grande que conseguem ter, porque é algo muito sério, né? Você não tem um gerente, você não vai ter. Então, são coisas aí que a gente está tentando. Daqui, pessoal, voltando assim, só para a gente, então, do anonimato, quando a gente está falando de avaliação do desempenho, ele não é o recomendado. Então, o ideal é que não aconteça anonimato. Então, isso não é à toa que lembra que a gente até comentou numa aula de ter aquela relação do gestor subordinado, né? Como que eu vou avaliar? Aquela avaliação de baixo para cima. Então, que aí fica esse receio de tudo. Mas a proposta, por quê? Mediante a avaliação do desempenho, as partes envolvidas elas têm que estar a par do que está acontecendo, para que, de fato, o desempenho melhore, que essa competência, essa pessoa melhore. Então, o intuito sempre é a gente ter um clima favorável para que a avaliação ela aconteça de uma forma que vai beneficiar o colaborador. E esse beneficiar mesmo se for para apontar algo que ele está precisando melhorar. Mas uma avaliação que é feita simplesmente às escondidas não, de uma forma anônima, ela já não caracteriza numa avaliação de desempenho no intuito de melhoria. Porque muitas das vezes, isso é de uma relação, eu entendo que às vezes de baixo para cima, né? Essa relação do subordinado avaliando o seu gerente, ou senão a equipe avaliando o gerente. Então, o gerente ele tem que ter segurança suficiente hoje, a gente fala isso, por isso que normalmente as empresas que são mais flexíveis, elas têm já um mecanismo que protege esses colaboradores. Então, dificilmente uma empresa que faz uma avaliação de desempenho de baixo para cima, ela já tem do que se o líder ele vai colher aquilo como um feedback para estar melhorando a postura dele. E aí que entra o RH tem que estar a par da situação, o RH tem que estar acompanhando para que não aconteça nenhuma irregularidade, ou injustiça, alguma coesão, alguma coisa nesse sentido. Aí entra vocês que estarão aí, querendo ou não, fazendo esse clima e dando estrutura para que não aconteça esse tipo de coisa. A Kênia colocou, sim, para você, Flávio, no comentário. Ela acabou comentando, a hora que ela falou, não posso fazer nada, eu fiquei assim, abismado.
Aí ela comentou que foi a resposta dele ainda, a mina saiu e mesmo assim o cara continuou assediando algumas outras meninas. É um absurdo quando essa pessoa até é tratada de humana, né, gente? Eu fico até meio assim, em tá pensando que isso pode ser real e duro que é real, né? Duro que faz tanto parte da nossa realidade, mas a gente quer acreditar que não seja. E daí, complexidade. Por isso que vocês estão trabalhando muito bem o tema no projeto de vocês, né? Para mudar um pouco de tudo isso. Pessoal, então saindo da etapa 4, a gente entra na etapa 5. Então, a sensibilização dos funcionários, que é o que a gente vinha falando dessa importância de estar sensibilizando os colaboradores. Então, essa preparação psicológica dos funcionários que deverão ser avaliados e atitudes em relação à entrevista de avaliação. Então, o clima organizacional entra aqui, a importância da gente, essa preparação psicológica, porque você imagine hoje, né? A gente está passando aí por um dos piores momentos, eu acho que os setores de todos, né, os segmentos vem passando, a questão da... A gente já vinha com uma crise, agora tem a pandemia, então a gente está sendo meio que forçado a certas situações, tanto em relação ao número de empregos, demissões, redução de jornada. Então, a gente sabe que está uma situação crítica. E aí, quando a gente vai falar avaliação de desempenho, a gente tem que tomar muito cuidado com isso que está acontecendo agora, porque vamos imaginar se fosse para hoje, onde vocês estão, mediante o desempenho de vocês, que vocês iriam ficar no cargo. Então, se vem uma avaliação de uma forma não conversada, pode gerar um clima muito ruim dentro da empresa, é um clima de insegurança. Insegurança, gente, é ruim muito, porque as pessoas inseguras, elas têm atitudes nem um pouco, digamos ali, colaborativas, né, com a equipe, isso atrapalha muito a produtividade. Então, é uma coisa assim, para fazer avaliação de desempenho, nesse momento mesmo, por exemplo, vamos lá, né, vamos preparar as pessoas, falar da importância que essa avaliação tem, falar já esse planejamento, né, o porquê de estar fazendo essa avaliação agora. Então, é importante essa preparação psicológica, porque simplesmente chegar lá hoje, gente, vamos avaliar o desempenho de vocês. Mas espera aí, para quê, por quê? Então, é legal. Flávio, você levantou a mão. Gabs, essa avaliação ela é feita também para definir o valor, o aumento que terá de salário, né? É isso mesmo também, não é? Sim, com certeza. A gente tem... De que forma, né? Depois a gente até vai ver um pouquinho. Mas a gente tem essa relação do quê? O que determina que a pessoa vai ganhar mais ou menos? Né? Então, muitas das vezes, mediante o seu desempenho, você tem bônus diferente daqueles outros. Então, a gente vai até falar um pouquinho disso. Eu não sei se você teve vivência, Flávio, em relação a isso. Eu tenho uma experiência também. É tudo na mesma empresa, tá, pessoal? Tantos comentários que eu fiz até agora aqui, como eu também já fiz da Vanessa, a aula passada, que eu dei algum... É tudo a mesma empresa, tá? Essa empresa, falando de avaliação, né, que o Gabi está passando agora, clima organizacional, o que acontecia, né? Ainda acontece, porque eu tenho contato com a empresa ainda. A empresa fazia a sua avaliação, a gente mandava os nossos certificados lá, igual comentei com vocês, se formou, manda diploma, fez cursos de curta duração, certificação, aperfeiçoamento, manda lá. Só o que acontecia era uma coisa muito engraçada. Vinha lá o dissídio, que o sindicato aprovava 2%, por exemplo, naquele período de aumento. Era um valor muito simbólico mesmo. E o que a empresa fazia? A empresa ela tinha uma porcentagem de dar até 10% para o funcionário. O que acontecia na real? Era chamado funcionário por funcionário para falar, para conversar. E lá eles falavam, o chefe, né, o dono da empresa falava, olha, você vai ter um aumento de 8%. 8%. Só falava isso. Chamava outro. Você vai ter um aumento de 3%.
Aí chamava outro, 2%, 9%, 10%. Só que não falava qual era o motivo dessa porcentagem. Aí o que acontecia? O clima, no slide anterior o Gabs passou, o clima organizacional, né? Não falava, não passava para o funcionário o porquê daquilo. Isso começava uma rincha entre os funcionários também. Porque no meu setor, ao mesmo tempo que eu tinha 5%, tinha funcionário que estava lá há mais tempo que eu, e talvez exercia uma função semelhante à minha, nunca cometeu nenhum erro, nenhuma falha, estava com 3%. E outro funcionário estava com 10% de aumento. Então, era um clima ficava muito pesado, porque não tinha um feedback por qual motivo, né? Não tinha uma avaliação, avaliava a gente de uma forma que a gente não sabia, e funcionários que só causavam problema com a empresa, uma 10%, às vezes até 12%, dava até 10%. Chegava a 10%, 12% de aumento. Um valor que a gente ficava assim, bom, mas qual que é a metragem, né? Eles sorteiam, beleza, quanto é esse funcionário? 10%, esse, 2%. Então, é uma falha muito grande, querendo ou não, afetava drasticamente o clima organizacional na empresa. Muito bem, então, essa é a vivência que eu queria passar para vocês, relacionada a essa sensibilização dos funcionários e o clima organizacional. Bem colocado, olha aí que exemplo bacana da gente. E aí, mediante isso que o Flávio trouxe, a gente lembra o porquê, né, da gente evitar aquela subjetividade de acabar avaliando as pessoas de acordo com alguma afinidade ou não. Então, tem que estar bem estabelecido, principalmente para não gerar esse tipo de clima, né, conforme o Flávio trouxe aí no dia a dia. Quando ela está pautada, a pessoa está, né, ciente do de que forma que ela foi ali avaliada, até porque o intuito é a pessoa melhorar. Então, se hoje ela está, de repente, aí tem esse próximo slide, que a gente fala a tabulação e diagnóstico, que seria pós, né, tudo a aplicação da avaliação em si, a gente tem essa tabulação e diagnóstico desse resultado. E aí a coleta de informações sobre os resultados das avaliações e a elaboração da curva de desempenho de cada área ou departamento e atitude dos avaliadores. Aqui, então, entra essa parte. Eu trouxe aqui, a gente não falou sobre curva de desempenho, mas esse modelinho que está aqui, isso daqui é uma curva de desempenho. Então, o que a gente pode analisar? Ela tem, assim, é como se fosse lembrando de Pareto, lembra aquela regrinha de Pareto? Lembra ou não? Porque a gente não trabalhou, mas a regrinha de Pareto é 80-20, é o famoso 80-20. Então, ela tem base nele. Depois, é só para a gente, o legal é entender aqui, o que seria, nessa curva do desempenho? A gente tem o baixo, no caso, desempenho, médio desempenho e alto desempenho. Então, dentro disso, o que o Flávio falou, se eu vou estar classificando ali um setor, que às vezes hoje é mais interessante a gente fazer essa remuneração, que nem o Flávio falou, remunerar as pessoas por setor, porque dificilmente você vai envolver remuneração e colocar individual, isso pode trazer muitos gargalos, igual o Flávio trouxe. Agora, o setor não, é diferente, né? O setor está sendo produtivo, então isso favorece até o trabalho em equipe. E daí a gente classifica, se a gente for analisar, pegar uma daqueles questionários que vocês montaram, da escala gráfica, baixo, médio, médio-baixo, médio, médio-alto, top, né? Que seria... Então, ele tem aqui os 5 níveis, que é o padrão que a gente trabalha, e aí a porcentagem é meio que padrão, né? A maioria das pessoas, então, em média, que 70% está nessa média. Tem um nível alto, que seria em torno de 20%, que se enquadra aqui, e um nível baixo de desempenho, que seria os 10%. Então, mediante, o que acontece? Né? Eu tenho uma curva, querendo ou não, aqui do desempenho, e aí eu faço comparações dessa curva. Setores, eu vou alocando as pessoas dentro disso, porque é normal, hoje, assim, a maioria, e esse número traz, que a maioria das pessoas estão na média. Aquelas pessoas que estão acima da média, elas é um número menor, e aquelas também que estão abaixo da média, elas também acabam sendo menor. Então, essa curva de desempenho, ela mostra isso. Então, onde que se enquadra esse colaborador, né? Então, normalmente, numa empresa que tem 10 funcionários, a tendência é que 7 estão na média. Até mesmo porque, olha aqui que essa média aqui, ó, a média, ela entra muito
do médio alto até o médio baixo. Então, isso que é. A curva eu acabei trazendo aqui só para a gente, o material trouxe, né, falando curva de desempenho. Então, a gente, pós-avaliação, a gente alocar essas pessoas aqui e depois a gente faz comparações também de setores, por exemplo. Claro que, vamos supor, o financeiro ele vai ter uma média diferente do marketing. Então, não adianta eu pegar a mesma curva e achar que vai ser igual. Então, entra aí de forma diferente. Mas aqui está a curva só para a gente ter uma ideia que a tabulação, após eu ter esses resultados, eu tenho que tabular isso e eu classifico dentro de uma curva de desempenho. Eu consigo ter, no geral, como está sendo o desempenho ali desse colaborador, e aí o envolvimento maior por setor. Essa foi a etapa 6 da tabulação. O Flávio, a Aline parou de falhar, está conseguindo... Estava tendo falha? Não perdi, gente, essa parte. Isso. Ela falou que estava com problema, a internet dela estava ruim. Mas durante o dia hoje eu tive alguns problemas com o Teams também. Ele estava derrubando as pessoas. Aí eu falei, pode ser que não seja só a internet dela. Bom, pós então essa parte da tabulação e o diagnóstico, a gente vem para a etapa 7, que seria a divulgação dos resultados. Então, a realização de reunião com gestores para divulgação e análise dos resultados. Então, é muito importante essa primeira etapa. Você vê que é a avaliação com gestores, para verificar, né, como que isso vai ser divulgado, o acesso, como que vai ser. Porque não adianta você fazer a avaliação, o gestor aplicar, depois isso voltar lá para o RH e não ter essa reunião, porque acaba sendo também um trabalho que não vai surtir muito efeito. Então, é muito importante, até porque, mediante o resultado dela, que a gente vai para a próxima etapa, que seria o plano de ação. Então, aqui o plano de ação, a identificação de ações a serem implementadas pelas áreas ou departamentos para sanar dificuldades apontadas na avaliação. Então, um plano de ação tem todas as etapas, lá desde o planejamento, a execução, o controle. Então, o plano de ação ele tem vários modelos de fazer isso, mas no geral a gente segue isso daí. E aí sim, mediante você traz esse plano de ação para o colaborador. Então, isso que é bom numa avaliação de desempenho, ele saber o que foi o resultado da avaliação dele. E lembra, vocês fizeram um plano de ação também, você tem que colocar uma temporalidade. Então, daqui quantos meses a gente vai estar conversando novamente, o que você tem que melhorar e tudo mais. Os treinamentos que precisam ser, digamos, desenvolvidos ao longo desse processo. Daí, pessoal, a gente fecha as etapas da avaliação de desempenho. Fecha com o plano de ação. E aí tem a referência daquele do livrinho, então, que vocês têm, que é esse daqui, o vermelhinho, o Telenato, página 130, se eu não estiver enganado, lá tem, mas praticamente as informações estão todas aqui. E agora a gente abre para vocês, se vocês ficou alguma dúvida, o que vocês acharam das etapas, tranquilas? Tranquilo, Gabs. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essas coisas aí tem naquele nosso livro? Sim, naquele que eu mostrei, esse daqui? É, esse mesmo. Uhum. Esse tem. Tá. Esse vai estar lá na página... Eu tinha marcado a página aqui. E aí, o que muda um pouco, Vi? É assim, quando a gente prepara uma aula, a gente pega a base de um livro, só que aí a gente vai complementando. Então, por exemplo, desde lá do início que a gente falou, não vai estar falando de... Por exemplo, só falou do planejamento estratégico, só falou do planejamento, sim, os níveis. Aí a gente complementa o material. Mas aí você pode, na página 138, 139, vai falar dos processos. São essas etapas. E aí, pessoal, agora é com vocês. Uma dúvida? Então, a gente imaginar que para uma boa avaliação de desempenho, a gente seguir todas essas etapas. A gente viu que não é tão simples, né? Se a gente for analisar, só de falar que ela, a gente discutir sobre ela já envolve bastante coisa. Imagine lá que a gente vai estar com pessoas, imaginem também que vocês estão no RH, vocês têm que ter autonomia, depende de muita comunicação, muitas reuniões.
que não adianta fazer um planejamento e o gestor não está envolvido, a pessoa que vai avaliar, o gestor, o gerente. Então, pessoal, agora 9h05. Mari? Não, eu ia falar que tá tranquilo, Gabi. Tranquilo. Por enquanto, né? Que nem a Vi fala. Não, gente, a gente não tem por que querer complicar. A gente está tranquilo. Tendência que vocês vão absorvendo, vão aprendendo de forma tranquila. Nada de sofrer. Não precisa disso. Bom, pessoal, então encerramos as etapas, 8 etapas. Depois a gente vai voltar nelas, porque aí a gente vai partir para a execução, né? Partir para uma prática em relação a essas etapas, elaborar como que seria um processo mesmo de avaliação de desempenho, porque hoje vocês já têm conhecimento do método a ser utilizado, vocês já trabalharam com a parte de treinamento, no centro de treinamento, então entende-se aí, né, que vocês conseguem já desenvolver um bom plano em relação aqui à avaliação do desempenho, um bom planejamento. Daí, pessoal, encerramos aqui por aqui essa parte. Esse material vai ser compartilhado depois com vocês. Não sei se ficar alguma dúvida, coloquem no chat ou até mesmo podem abrir o microfone. Flávio, alguma coisa, colocação? Não, por mim, Gabi, acredito que tá tudo ok também, nada a acrescentar. Sem nenhuma dúvida também, não tem nenhuma dúvida mais. Então tá ok. Deixa eu só registrar para o pessoal aqui, apesar que com a Aline estavam aqui as duas, né? Já marquei, viu? Marcou? Então depois você me dá um toque. Marquei aqui. Até quem já saiu também tá marcado. Antes da prestação de conta depois. Então tá, pessoal. Agora aqui que a proposta, que já é 9 horas, praticamente o horário nosso aí de estar finalizando a aula, mas aproveitar esse tempo que vocês estão aqui para já conversar sobre o trabalho de quarta-feira. Então, se está com alguma dúvida, não tem assim, vocês já tem material lá para estar, até porque eu vou falar, o Flávio, né, a gente já trouxe alguns artigos, então já facilitou isso. Dê uma olhada, uma lida nas questões, ver se tem alguma dúvida, a gente está por aqui também. Então, aí vocês já podem estar esclarecendo até da atividade. Não sei se vocês chegaram a ler a atividade, como que está isso? Entenderam? Vão ler ainda? Como que está? Não, dei uma lida já, mas, Gabi, ficou uma dúvida para mim. Vai lá. Não é uma dúvida, vê se eu entendi mesmo o que vocês querem desse trabalho. Tem aquelas questões, né? É tipo um roteiro que a gente vai seguir daquelas questões. A gente vai responder, mas aí vai apresentar conforme tá as perguntas, é isso? Na verdade, Vitória, você não precisa responder na ordem, tá? Mas é só para ter meio que um direcionamento. Isso. Essas perguntas estão aí, vocês vão fazer mais pesquisa, vão se aprofundar no tema, e conforme vocês forem fazendo a apresentação do conceito, vocês já vão acrescentando, já vão respondendo de uma certa forma essas perguntas. Não precisa colocar, por exemplo, coloca lá, pergunta tal, responde, não. Eles vão bolar uma estratégia conforme os conceitos que a gente apresentou, mais do que vocês estudaram, e vocês vão bolar uma apresentação da forma que vocês quiserem, pode ser até por vídeo, se vocês preferirem, respondendo essas perguntas no decorrer, não para colocar a pergunta e responder, mas de uma forma que vocês consigam responder elas no desenvolvimento. Entendi. Agora entendi. Então, e daí, pessoal, uma observação que eu gostaria de fazer, até como que hoje os trabalhos em grupo vocês vão agora para o WhatsApp, tudo, participam. É importante, lembra, a gente tem um líder nesse grupo também, então aí pode ser esse líder, juntamente com os demais,
Mas relatar se está todos participando. A hora que encaminhar na construção, vocês podem estar pontuando quem que não está participando, até para a gente entender um pouquinho melhor o que está sendo. Os horários de vocês estão com algum problema, mas é importante para... E assim, ó, isso quem está pedindo é o professor, não é que vai, então vai estar por isso. Não, o professor pediu porque é para a gente saber ter um acompanhamento, porque muitas vezes chega mesmo para a gente, entende-se, até na hora da apresentação a gente vê quem participou ou não, mas entende que todo mundo está colaborando, estão participando. A gente sabe que pode ser que, dependendo do horário, pode chocar, mas uma coisa... Então, relatem lá, ó, participou, coloca os nomes de quem participou ativamente. Se caso alguém não participou também, saber justificar aquela parte sem empática, ó, aconteceu um problema no dia, não pôde encontrar. Então, ó, fulano, no dia não pôde, mas justificou, tal. Então, é legal vocês trazerem isso também, o grupo. E do mais era isso, pessoal. Então, a gente vai estar por aqui. Tá no WhatsApp também. Eu vou estar encerrando a gravação. Qualquer dúvida é só chamar a gente. Boa noite, Tá bom, então. boa noite, pessoal. Então, Boa tá, noite. boa noite. Boa noite, Boa noite, pessoal. A pessoa